Boa noite, meus irmãos. Boa noite, igreja. PIB de Sete Barras. Continuação, quarto vídeo, estudo de Apocalipse. Agora nós vamos entrar nas 7 cartas, né? E a primeira carta aqui, Apocalipse 2, de 1 a 7, é a carta que foi escrita à igreja de Éfeso. Tá? Vamos ler? O anjo da igreja em Éfeso, escreva. Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova o que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, vejam bem, ele falou as boas coisas, mas agora eu vou falar alguma coisa que ele tem contra. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de comer a árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém? Primeira carta a Éfeso. Hoje, ruínas. Quando termina o livro, ele fala assim: ouça aqueles que têm ouvido, ouça, ou seja, para todo mundo ouvir. Ele mandou a carta para Éfeso, mas para aquele que tem ouvido, ouça e tome conhecimento desse. É interessante que, só para introdução, Éfeso, né, perdeu, eu vou falar das 7 cartas assim, rapidinho, assim, só um resuminho para a gente vai estudar para frente. Éfeso, né, perdeu a resistência e abandonou o primeiro amor. Esmirna, indigente, não tem nada de negativo. Pérgamo, resistente contra o sistema. Tiatira, o que é profecia. Sardes, engolida pelo sistema. Filadélfia, fraterna, não tem nada de negativo. Laodiceia, perdeu a resistência, indiferente ao amor. E aqui nós temos aqui, né, a cidade imperialista, Éfeso. É a maior das 7 cidades do Apocalipse. A comunidade cristã havia sido fundada há 40 anos. Éfeso é a comunidade do discípulo amado, né? O berço do Evangelho de João. Tá? Esse é o João, Evangelho de João lá, João amado do Senhor. É compreensível, portanto, que, do ponto de vista religioso, tivesse certa ascendência sobre as demais comunidades, pois ela foi a primeira adesão do projeto de Deus, né? Na época de João. O primeiro amor. Quando ele aderiu ao amor, esse primeiro amor, para a gente poder entender um pouquinho. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, sente aquele coração contrito, aquela vontade de fazer diferença. Eu, quando aceitei Jesus e quando fui para o ministério, e buscando aprender da palavra, eu escutei algumas coisas meio de pessoas mais antigas, assim, tipo assim, isso é palha no milho, né? Ou seja, depois da realidade é outra. E é triste você escutar essas coisas. E aqui que ele está falando sobre o primeiro amor é isso: você perdeu o primeiro amor. Talvez você se tornou muito conservador, você se tornou muito rigoroso, isso não é errado, muito cuidadoso com a doutrina, com os princípios, né? Muito cuidadoso com o que eu quero, mas você perdeu o amor. E a palavra do Senhor ensina que mesmo a verdade sem amor não é verdade. Tudo passa, menos o amor. Tudo passará, até o dom de profecia, o dom da palavra fala, né? O apóstolo Paulo fala que passará, mas as minhas palavras não vão passar, né? Também é falado as minhas palavras no sentido do ensinamento que fica no coração, né? Então, o amor tudo passa, mas o amor permanece. Por quê? Porque o dia que nós deixarmos essa vida, o que sobra no espírito ou é o ódio, o rancor ou é o amor, né? Porque dor física não sentiremos mais, o físico já foi.
Só para a gente entender um pouquinho sobre isso. Primeiro, deixou o primeiro amor, quer dizer, aquele sentimento de amor. Vamos dizer hoje em dia que aquelas pessoas que se tornam tão religiosos e tão certinhos, buscam tudo certo, mas esquece a humanidade, a compaixão, a empatia. Mais ou menos isso, tá? Só para a gente entender um pouco o sentido. Talvez seja útil ter presente a estratégia pastoral de Paulo, que a seu tempo ele residiu por cerca de 3 anos ali ensinando, né, em Éfeso. Ele se preocupava em criar nas grandes cidades um núcleo cristão que, por sua vez, deveria dar origem a outras nas cidades menores e aldeias. É de se suspeitar, portanto, que as demais comunidades tivessem, em relação a Éfeso, uma ligação afetiva, considerando-a uma espécie de comunidade-mãe. Né, por toda essa história, esse longo tempo, por quem fundou João, 3 anos Paulo ficou ali, né? Os cristãos de Éfeso tinham consciência disso. Na cidade havia o culto da Artemis. A essa deusa se atribuía, entre outras coisas, o dom da fertilidade, tá? Da fecundação. Por isso, os artesãos costumavam representá-la com a parte superior do corpo repleta de seios, símbolos da vida e fecundação, fertilidade também. Ela era, portanto, sinônimo de vida. Éfeso era um centro estratégico do ponto de vista comercial, cultural e, sobretudo, religioso. Por essa razão, o historiador romano Plínio a chama de luz da Ásia, pois a partir dela se irradiava pela província tudo que o Império Romano desejava que se pensasse e se fizesse. Ali o que acontecesse é como você pensar em capitais, né? O que acontecer em São Paulo, quer virar moda Curitiba, indústria em São Paulo e assim por diante, né? Aqueles lugares onde que cria moda. Rio de Janeiro, com as suas mídias hoje em dia, vira moda, né? O cabelo, a forma de vestir, o que você manda fazer. E Éfeso era aquele lugar onde que virava tudo que você queria que falasse, né? Como dizia assim, a vizinha fofoqueira que espalhava tudo. De fato, o Império Romano quis que Éfeso se caracterizasse como a cidade mais importante do que diz respeito ao culto ao imperador. Tinha isso, porém, também. Sendo uma cidade forte, tinha que adorar e tinha que idolatrar o imperador. Por 4 vezes, ela recebeu o título de Neocores, isto é, zeladora do templo onde se cultuavam os imperadores romanos. Ao templo do imperador em Éfeso, corriam peregrinos de todas essas províncias. O título que ela recebeu conferia privilégios à cidade, estabelecia direitos e deveres em relação ao culto imperial, culto ao imperador. Os efésios se orgulhavam de serem os sustentadores ideológicos do sistema que, em nome da paz romana, mantinha quase toda a totalidade do mundo, então conhecido da época, em opressão política e exploração econômica. Ou seja, eles os líderes, já não era Roma, mas eles eram o líder daquela região da Ásia e comandava tudo, ou seja, tudo saía dali, né? A comunidade resistia, né? Resistência e abandono. Capítulo 2 de uma seta que nós estamos observando agora. Nessa grande cidade surgiu há 40 anos uma comunidade cristã querida por Deus, como diz aqui, anjos, né? Jesus se apresenta à comunidade como aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, aquele que está andando no meio dos 7 candelabros de ouro. Ele tem as estrelas, os anjos, a igreja na mão, né, estrelas, estrela do céu, coisas divinas, e anda entre essas igrejas, os candelabros, as luzes, né, as igrejas grandes que são a luz do cristianismo da época. Com essa afirmação, o Apocalipse põe em pé de igualdade todas as comunidades, todas estão na mão direita de Jesus. O modo como ele se apresenta à comunidade chama a atenção. A mão direita é símbolo da ação do poder de Deus. No Antigo Testamento, ele é representada
representa o poder de Deus como o de Javé, libertou o povo do Egito, Êxodo 6, a mão direita de Deus. Então ele está ali com a mão direita, com as estrelas na mão. Tá? A comunidade tem muitas coisas boas, sempre se esforçou para perseverar, ou seja, sempre denunciou a sociedade injusta e resistiu. Olha o que a palavra diz, nós já lemos, vou ler de novo. Conheço a conduta de você, seu esforço e sua perseverança. Sei que você não suporta os maus. Apareceram alguns dizendo que eram apóstolos, você os provou e descobriu que não eram. Eram mentirosos. Versículo 2. Certamente nessa comunidade havia pessoas que faziam média com o imperialismo romano. A comunidade teve a coragem de denunciá-las e de resistir a elas. Isso não aconteceu sem sofrimento. Você é perseverante, sofreu por causa do seu nome e não desanimou. Versículo 3. São os conflitos que nascem por causa da profecia e da resistência e da denúncia do que é errado, que leva a comunidade a fortalecer no Senhor, a ter firmeza, a afirmar seus passos. A comunidade de Éfeso se caracteriza pela resistência, pela perseverança. Interessante isso, né? Temos que olhar para as igrejas de hoje, nessa palavra do Senhor, mandada de João, através do Espírito Santo pela comunidade, como tem, nessa primeira carta, como a igreja tem resistido a esse tipo de afronta dentro da igreja. Pessoas adoradores de políticos, adoradores de empresas, adoradores do próprio dinheiro, adoradores da boa vida, adoradores do luxo, tá? Do bem-estar. E como a igreja tem feito, né? Como diz aqui, falsos profetas, pessoas que ensinam mentira, que ensinam o que ele acha melhor, não ensinam da palavra de Deus. Alguns que falam mais de demônios do que do próprio Deus, né? Amedrontam o ser humano, e Jesus veio morrer na cruz e ensinar a liberdade de vida, tá? Para tê-los como prisioneiros de uma fé falsa, tá? E como é que a igreja tem resistido a isso, né? A igreja gosta muito de usar, eu não estou contra isso, uma palavra que o Senhor falou assim, não é por mim, não é contra mim, é por mim, né? Deixa eles que façam. Bem, a gente tem que ver até que ponto isso é a palavra do Senhor no sentido da reação, né? Do comodismo. Vamos lá. Todavia, tem também seus limites e fraquezas. Jesus, que caminha em meio às 7 candelabros de ouro, denuncia. Há uma coisa que eu reprovo. Você abandonou seu primeiro amor. Versículo 4. A gente comentou um pouquinho. Vamos lá. O que aconteceu? Certamente perdeu a capacidade de resistência. Perdeu a capacidade de luta, desanimou no caminho. Né? Cansei de falar, cansei de reagir, cansei de achar que realmente as pessoas precisam aceitar Jesus e conhecer Jesus para mudar de vida. Eu acho que isso muito depende da pessoa, depende do estado, depende da cultura, depende da vida, depende se ela quer ou não. Desanimei. Aquele primeiro amor em que eu achei que Jesus, eu pensava e tinha no meu coração, Jesus podia tudo, curar, tratar, mudar, transformar. Perdi. Mas não é isso que ele fala aqui. O que aconteceu? Certamente perdeu a capacidade de resistência. Não a resistência de luta, de briga com os outros frente a frente, mas a resistência de lutar a favor do Senhor e acreditar naquilo que ele acreditava quando aceitou Jesus. Abandonou o seu primeiro amor. Como o povo de Deus no Antigo Testamento, quando abandonava o projeto do Senhor. Em todas as histórias, né? Eu li um comentário, não lembro bem agora, mas um comentário do Antigo Testamento, que durante todo o reinado de Israel, todos os reis, se juntar tudo, os anos que eles obedeceram ao Senhor, foram 6 anos. Os demais todos obedeceram ao Senhor. Né? Interessante dar uma olhada nisso daí. Ela já não é mais comunidade mãe para as demais, pois se deixou envolver pela idolatria do Império Romano. Perdeu a profecia e deixou de resistir. Ou seja, lutou, batalhou, chegou a certo ponto e falou, não, vamos ficar tranquilo. Estamos bem, estamos tranquilos. Eu fico imaginando hoje algumas igrejas, né? Eu estou com o meu púlpito de pedras que eu trouxe da Europa,
coloquei mármore ali em tal lugar, ar-condicionado nas paredes, os bancos aí confortáveis. O pessoal que são membros da igreja, tem um pessoal aí que tem um dinheiro bom aí que sustenta a igreja independente, se não vem mais gente, está tudo tranquilo, está estabilizada a empresa. Vamos pensar nesse sentido. Então, por que ficar se matando para quem não quer, né? Por que ficar se perturbando e correndo atrás de quem não quer nada com nada? Isso aí talvez aconteceu naquela época. Jesus não a rejeita. Isso que eu falei, interessante demais. Jesus, maravilhoso com a sua comunidade, não rejeita. Ela faz parte dos candelabros de ouro. Faz parte das 7 estrelas. Ao contrário, ela exorta a derrotar, né? Exorta a retornar ao caminho, ou seja, você é bom nisso, você é bom nisso. Olha que motivação, gente. Por que você está fazendo isso? Você é uma pessoa que tem capacidade, você é uma pessoa que tem condições, você já foi. Tudo que você já fez, volta para o caminho certo. Olha. Ele fala assim, olha onde, volta um pouquinho para trás e veja onde você perdeu. Começa de lá. Preste atenção. Repare onde você caiu, o texto diz. Converta-se e retorne o caminho de antes. Como assim converter? Eu peço que você se converta. Vocês estão lembrando disso? Peço que você se converta, porque Satanás está se andando, querendo pegar você. Né? Vamos lá. Caso contrário, se não se converter, eu chego e arranco da posição em que está o candelabro que tem. Versículo 5. Se não resistir ao imperialismo romano, a comunidade de Éfeso deixará de ser mãe para as demais comunidades. Para o autor de Apocalipse, somente as comunidades que resistem aos sistemas de morte é que podem ser consideradas mães, ou seja, luz. Tipo, tira o candelabro lá, você não vai ser mais aquilo que traria. Tá? Tira a minha mão de você. Para as demais comunidades. O que conta é a resistência, manter-se firme, né, na palavra do Senhor, não aceitar as coisas e ficar como está. Jesus recorda outra coisa boa da comunidade. Ainda uma coisa boa você tem. Detesta a conduta dos nicolaítas. Também eu detesto. Versículo 6. Os nicolaítas eram um grupo que achava ser possível ter os pés em 2 canoas. Uma na sociedade injusta e outra na comunidade, que resiste e denuncia as injustiças. E garantiam que Jesus não teria enfrentado a sociedade injusta. Sua morte seria um faz de conta, ou seja, ele tinha fugido, né? Se escondido. Dissemos que em Éfeso havia o culto a Artemis, deusa da fecundação e fertilidade da vida. Para o autor do Apocalipse, a fecundação da comunidade está na capacidade de resistir e vencer os deuses que aprovam e sustentam o poder político opressor. Artemis e o culto do imperador. De fato, ao vencedor a quem resiste. Jesus promete em prêmio comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, ou seja, viver para sempre, né? Isso recorda 2 momentos importantes da Bíblia. A árvore da vida do paraíso terrestre, Gênesis 2:9, e as árvores da vida do Nova Jerusalém, Apocalipse 22:2. A vida, portanto, depende do modo como a comunidade resiste à ideologia da opressão do imperador romano. Quem anda por esse caminho encontra a vida. É herói e vencedor. Olha atrás de mim, o templo. Ele está falando aqui que ela é manter para sempre, gerações e gerações, se ela se mantivesse firme. A igreja de Éfeso é um texto que fala a partir da realidade política e ideológica em que a comunidade vive. Desmascara a propaganda da idolatria.
abala as pretensões dos que supõem que sua comunidade seja mais importante que as outras, reforça a necessidade de resistência ao sistema e à opressão, na promessa ao vencedor para a verdadeira fonte da vida. Como já dissemos, em todas as cartas há um apelo igual. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que está nas cartas é a voz do Espírito Santo, que agiu nos profetas e em Jesus. Age em João e quer estar presente em todas as comunidades, em todos os templos e lugares. O que é dito à comunidade de Éfeso vale também para as nossas hoje. Amém? Essa resistência. Onde está o seu primeiro amor? Se você caiu, se você está naquele comodismo, naquela vidinha que vai só, né? Estou esperando aí, estou salvo em Jesus Cristo e vou para o céu, acabou. É isso que está dizendo para ele. Volta ao primeiro amor, volta a ser quem você era, para que você possa comer da árvore da vida. Uma pergunta para nós aqui também, eu já deixo, se alguém quiser responder, não esquece aí de comentar, de se inscrever para receber sempre seus comentários, porque depois você vai ter marcado ali os versículos e os capítulos, e uma hora você quer olhar um comentário, você tem um comentário. Quais as coisas boas da comunidade de Éfeso e quais as ruins? Analisa bem. Nossa sociedade é cheia de idolatria. Dê um exemplo disso, que você está vendo hoje em dia. Não preciso nem dizer, né? Como é que estão as igrejas hoje em dia. Quais são as propagandas que a nossa sociedade injusta impõe? Somos capazes de denunciá-las? Como resistir a elas? Ou seja, dá uma analisada, pensa também como nós estamos vivendo e como resistir. É necessário orar ao Senhor, ver o que está acontecendo à nossa volta, e suplicar a Ele também tomar nossas atitudes como comunidade de Cristo. Fica com Deus. Na próxima nós vamos falar sobre Esmirna, ok?